Filipenses capítulo 4, do 1 ao 3, começando no primeiro, diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. E oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que tem em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, e pela pregação da mesma, e também por habitarmos em um país que se prega com liberdade. A palavra do Senhor que é viva e eficaz, ela é perfeita e eterna. Pedimos que o Senhor abençoe ao pastor Roberto na pregação, para que ele nos traga mais uma vez de forma clara e sucinta, e que todos nós possamos estar atentos a ouvir com fé, para que possamos sair essa noite daqui edificados espiritualmente. Os mesmos pedidos fazemos ao Senhor nessa ocasião e agradecemos desde já no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto desta noite. Nós lemos agora há pouco aqui de Filipenses, capítulo 4, e o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 4 declarando o quão importante os filipenses eram para ele. Ele começa dizendo aqui: meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. E após declarar o quão importante eles eram para ele pessoalmente, ele então passa a mostrar o que ele deseja. O desejo do apóstolo Paulo para essas pessoas da igreja em Filipo, era que eles fossem firmes no Senhor. Nós lemos isso no versículo 1 ainda: estai assim firmes no Senhor, amados. Ele usa aqui a palavra amados 2 vezes, queridos, chama eles de minha alegria e coroa, ou seja, recompensa. Mas o que ele quer mesmo para essas pessoas tão queridas a ele é que eles sejam firmes no Senhor. Você quer ser firme no Senhor? Porque Paulo, ele está dando aqui uma receita. E com cada ponto abordado por Paulo, ele está mostrando como podemos ser firmes no Senhor. E o inverso também é verdade. A gente pode fazer o oposto que Paulo está falando. E o oposto de firmeza é estar abalado ou estar instável no Senhor. E isso impacta toda a igreja. Por isso que Paulo, que tem a igreja em Filipe tão querida para ele, tem um impacto na igreja em que a igreja ela fica instável, não tem firmeza. E eu quero hoje falar sobre o tema a discórdia que destrói. A discórdia que destrói. Eu não estou trazendo essa mensagem para remediar um problema que nós temos na igreja, que eu saiba, não há discórdia entre nós, mas eu não quero remediar, eu quero prevenir. Melhor do que a cura é você prevenir. Melhor do que você precisar buscar ajuda médica é você manter-se saudável. Então eu não estou aqui para consertar um problema, tratar de um problema que está havendo na igreja, mas sim para prevenir que discórdia apareça. Então, olhe comigo então, e quero primeiro falar um pouquinho sobre o fermento da discórdia. A discórdia é um fermento. Diz assim no versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. O que estava acontecendo era que haviam essas 2 mulheres, por nome de Evódia e Sintique, e havia um desentendimento entre elas 2. Nós não sabemos o que era, mas alguma coisa estava causando esse desentendimento. Alguma coisa era. A palavra sintam, que vocês estão lendo aí, ela não é um sentir em termos sensorial ou emocional. Não é de sentir que você sente frio, calor, sente raiva, você sente bem, sente mal. Esse sintam aqui é uma palavra que ela vem de sentido, de você ter o mesmo sentido. Vocês sintam, tem o mesmo sentido, tem o mesmo raciocínio, tem a mesma mente, vocês têm a mesma ideia. Então o que tem aqui é um desentendimento. Eles não estavam sentindo, eles estavam entendendo as coisas de forma errada. Havia um problema
havia um desentendimento entre essas duas irmãs. E era simples a solução era que as duas precisavam ter a mente ou o sentido de Cristo. É isso que o versículo 2 fala. Sintam o mesmo no Senhor. Ou seja, que vocês façam sentido no Senhor, tenham a mesma mente do Senhor, tenham o mesmo pensamento, tenham a mesma mente. E isso chama-se discórdia. Você discorda de alguém, você está tendo um desentendimento, está faltando harmonia, sintonia, está havendo uma diferença de opinião, uma diferença de modo de enxergar uma certa situação. E isso é algo que é perfeitamente normal, isso é algo que vai acontecer, isso é algo que acontece, mas a discórdia, se você não tomar conta dela, ela se alastra e contamina e afeta toda a igreja. Não só a igreja, ela afeta também lares. Num lar, você pensa que os cônjuges, o esposo e a esposa, não vão ter discórdia. Gente, eu estou casado há mais de 30 anos e eu e a irmã Simone nunca discordamos em absolutamente nada. Vocês acreditam nisso? Não. Por quê? Porque não é verdade. Tá? A verdade é que dentro de um casamento vai ter discórdia. Você não espere compartilhar uma vida com alguém sem nunca discordar. Isso, a não discórdia é que não é normal. Haverá discórdia, haverá desentendimentos, haverá mentes diferentes, você vai ter uma forma diferente de encarar uma certa situação. Então não é só na igreja, mas também em nossos lares. Entre pais e filhos. Qual o pai aqui que nunca teve um desentendimento com o filho ou com a filha? Qual o filho que nunca teve um desentendimento com o pai? Isso serve no trabalho. Você vai ter desentendimento com seu colega, vai ter um desentendimento com seu patrão. Geralmente você acha que deve ganhar pelo menos o dobro que você ganha, e o patrão acha que não. Sempre há esse desentendimento. Então, desentendimento, discórdia, haverá e haverão. Agora, nós temos que ter cuidado para não deixar que o fermento da discórdia contamine, levede toda a massa. Isso é o que nós temos que ter cuidado. Então, primeira coisa, o fermento da discórdia está lá. Você sabia que se você pegar um alimento e você colocar esse alimento em temperatura ambiental normal, você não refrigera, você nem mantém ele quente, temperatura ambiente, você sabe o que vai acontecer? Vai ocorrer fermentação. Fermentação é o processo que vem de qual substância? Alguém falou fermento? Pois é, fermentação, para quem não sabe, vem no fermento. Você sabia que fermento nada mais é do que bactérias? E essas bactérias estão no ar. E se você deixar uma coisa fora, deixe, por exemplo, uma fruta, pegue uma manga bem madura e deixe ela fora da geladeira. O que acontece? Ela vai fermentar. Quando você comer ela vai parecer que está borbulhando na sua boca, ela está com gostinho. Sabe o que é aquilo? É fermento. Pastor, quem colocou fermento na minha manga? O fermento está no ar. O fermento está em toda parte. E a discórdia é um fermento. A discórdia está no ar. Por quê? Porque nós temos aqui X números de pessoas e cada um vai ter um modo diferente de pensar, um modo diferente de reagir, um modo diferente de querer fazer as coisas. Então, haver discórdia não é uma novidade. Ele não deve vir como surpresa. Mas aqui, olha que no versículo 3, quando a discórdia vem, e ela vem, a discórdia vai vir na sua vida, ela vai vir na vida desta igreja, ela vai vir na vida da sua família, no seu lar, no seu casamento, com seus filhos, no patrão, no trabalho, você vai encarar a discórdia. Mas olha o que acontece aqui, versículo 3, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres, nota que são mulheres, que estão fazendo encrencas na igreja. Gente, eu só estou lendo a Bíblia. Tá? Ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Note bem, eu não disse quando vier a discórdia. Eu disse quando vier a discórdia, eu não disse se vier, ela vai vir. E quando ela vier, nós devemos buscar ajuda. Aqui Paulo, ele não estava em Filipe. Pastor, como é que você sabe que Paulo não estava em Filipe? Porque ele estava escrevendo uma carta para aqueles que estão em Filipe. Então, ele não estava lá.
Então Paulo pediu ajuda a esse companheiro, ele fala aqui, esse companheiro, esse verdadeiro companheiro. Nós não sabemos quem é esse verdadeiro companheiro. A Bíblia não indica, não aponta quem é, mas é alguém, e que Paulo pediu ajuda desse verdadeiro companheiro para ajudar essas pessoas, no caso Evódia e Sintique, ajudá-las, porque elas estavam tendo esse desentendimento, elas não estavam sentindo a mesma coisa no Senhor, elas estavam tendo um problema de discórdia. Então Paulo, ele consultou e recrutou a ajuda desse companheiro verdadeiro. E o que nós temos que fazer é o seguinte: quando nós estamos com problema de discórdia, nós temos que também buscar ajuda. Se eu estou em discórdia com alguém, muitas vezes será necessário eu buscar ajuda fora dessas duas pessoas. Aqui no caso, Paulo não escreveu para Evódia e Sintique para dizer: vocês duas aí se resolvam. Não, chamou alguém, uma terceira pessoa para se envolver e ajudar. Então nós devemos sempre estar buscando ajuda externa se for necessário. Mas não só isso, nós devemos também buscar ser aquele companheiro verdadeiro. Nós devemos também querer ser aquela pessoa que alguém pode vir e contar conosco para resolver uma discórdia, para trazer paz e trazer harmonia e trazer uma solução para a discórdia. O que nós não queremos ser a fonte da discórdia. O que nós não queremos fazer é agitar e aumentar e complicar o que já está agitado e complicado. Nós devemos ser um verdadeiro companheiro, um companheiro de verdade, e que as pessoas podem contar conosco para tirar a discórdia, resolver e ajudar. Então você veja que estamos falando não se houver discórdia, mas quando houver discórdia, e não é nada difícil. Não é nada raro acontecer discórdia na obra do Senhor. Temos exemplos em Atos capítulo 15, quando Paulo e Barnabé tiveram discórdia. Atos 15, versículo 2, diz assim: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos anciãos sobre aquela questão. Houve então entre Paulo e Barnabé uma não pequena discussão e contenda. Isso aqui traduzido quer dizer: o bicho pegou. Você note, havia uma discórdia. E quando houve essa discórdia, o que foi que eles fizeram? Eles foram a Jerusalém para tratar com os apóstolos e os anciãos sobre aquela questão. Quando havia um problema de discórdia, essas pessoas aqui, no caso Paulo e Barnabé, eles foram buscar uma solução fora deles dois. Muitas vezes um casal está tendo um problema e eles querem resolver entre eles. Aí geralmente é assim: quem grita mais alto ganha. Ou senão, quem é o mais ignorante ganha. Ou senão assim, quem prepara o alimento ganha. Eu vou queimar o arroz todo dia, de propósito. Gente, não é assim que se resolve um problema. Aqui havia Paulo e Barnabé, o grande apóstolo Paulo, Barnabé também grandemente usado por Deus, tiveram uma discórdia, estavam discordando. O que foi que fizeram? Foram buscar ajuda para tratar essa questão. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Isso era Paulo falando, que quando Pedro veio a Antioquia, Pedro começou a agir de forma incorreta. Sabe o que foi que ele fez? Ele repreendeu ele na cara dele, na frente de todos. Isso é discórdia? É discórdia. Você veja que há discórdia dentro do povo de Deus, dentro do plano de Deus, na obra de Deus, haverá discórdia. 1 Coríntios 1, versículo 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé, que há contendas entre vós. Havia contendas. Na igreja de Corinto havia contendas, havia discórdia, havia falta de sentimento igual. E Paulo estava tratando desse problema. E quem foi buscar ajuda fora foi essa Cloé. Essa Cloé comunicou a Paulo, falou: Paulo, ó, lá em Corinto está a maior bagunça. A coisa está feita, todo mundo brigando, todo mundo entendendo, muita discórdia. Aí Paulo aqui escreveu 1 Coríntios para tentar tratar disso.
Buscou ajuda fora. Temos o exemplo de 1 Coríntios 6 e versículo 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Estava tão ruim a coisa na igreja de Corinto, que tinha irmão levando irmão na justiça, processando perante os infiéis. É contenda, é discórdia. Você veja, então, não é quando houver, não é se houver, é quando. Vai haver, contenda está no ar, discórdia está no ar, porque todos nós somos indivíduos, nós somos pessoas únicas, que temos mentes, e nós achamos e pensamos diferentemente um dos outros, mas aqui, como o apóstolo Paulo falou em Filipenses, rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Então quem deve acabar com a discussão e a discórdia, quem é? É o Senhor. Como é que ele faz isso? Através da sua palavra. Se você vem para mim, pergunta para mim, pastor, eu estou com problema aqui com fulano, como é que a gente resolve isso? Eu vou dar para vocês o que a Bíblia fala. Eu não vou dar o que eu acho que eu quero, ou o que eu tenho vontade, eu vou falar o que a Bíblia fala. Quando eles foram aqui, Paulo e Barnabé, quando foram a Jerusalém perguntar aos apóstolos, aos anciãos sobre aquela questão, você acha que eles responderam eles o quê? O que eles queriam, achavam bonito, a opinião deles? Não, eles responderam baseado na palavra de Deus. Para sentir a mesma coisa no Senhor. Eu costumo falar isso quando um casal tem uma discussão. Quando um casal tem uma discussão, não é para ser um jogo de gritaria, quem grita mais alto, ou quem tem mais dinheiro, ou quem tem mais isso, ou quem tem mais influência, ou quem é o mais teimoso. Não. Toda questão tem que ser levada ao Senhor. E toda questão tem que ser vista pelo mérito da questão dentro da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. Um casal está discutindo porque o marido quer vir para a igreja todo domingo e toda quarta. Ele quer evangelizar, mas a esposa não quer isso. Então começa a discussão. Quem deveria resolver isso? Bom, pastor, minha esposa, se eu não fizer a vontade dela, ela pode ser bem chata. Então, para manter a paz, eu vou fazer a vontade dela. Não é quem é mais chato. Pastor, é o seguinte, que meu marido é um bruto, ele é um estúpido, ele é violento, ele é um verdadeiro cavalo. Então eu vou ceder, vou fazer a vontade dele. Não deve ser assim. Devemos sentir a mesma coisa, ter a mesma mente no Senhor. Então, o que é correto fazer? O que a Bíblia fala? O que o Senhor queria nessa situação? Entre pais e filhos, a mesma coisa. Você tem um filho, você tem uma filha. É o seguinte, mãe, pai, eu quero ir para uma festa, eu quero ir para uma balada. Vai começar sexta-feira à noite e vai acabar domingo de manhã. Aí, eu vou? Bom, tem que deixar aí, porque senão ela vai fazer um inferno, vai começar a chutar, vai começar a ser chata, responder e quebrar tudo. Então nós vamos deixar ela fazer, porque senão vai ser muita confusão aqui em casa. É assim que se resolve a discórdia? Não, se resolve no Senhor. Não é quem grita mais alto, não é quem manda mais, não é quem é o mais forte, não é quem... Sintam o mesmo no Senhor. Essas questões que nós vemos aqui, todas elas. Agora cuidado, porque o nosso inimigo, ele vai vir e ele vai usar essas discórdias que estão no ar. Como eu falei, não é quando vem a discórdia, quer dizer, é quando, não é se, é quando vem a discórdia. Ele vai querer usar a discórdia para fazer confusão. O nosso inimigo é mentiroso, enganoso, ele gosta de se esconder atrás das pessoas. Ele gosta de aproveitar a discórdia e colocar a discórdia atrás da pessoa. Por isso que filhos brigam com os pais, esposos brigam com esposas. Por isso que tem essa confusão toda, porque o diabo quer fazer aquilo algo pessoal. Porque ele é enganoso. Mas em Efésios 6, versículo 12, Deus nos diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue. Marido, a sua luta não é com sua esposa. Esposa, a sua luta não é com o seu marido. Filho, a sua luta não é com o seu pai ou com a sua mãe. Mãe, pai, a sua luta não é contra o seu filho ou sua filha. A nossa luta é contra as potestades da maldade nos lugares celestiais. O diabo quer pegar a discórdia e quer colocar um rosto na discórdia, que é o seu rosto e o meu rosto e o rosto das pessoas ao seu redor. Porque ele é um covarde, ele é um mentiroso e ele é enganoso. O diabo nunca vem mostrando a cara dele, ele sempre vem escondido atrás de alguém. Por isso está dizendo aqui, nossa luta não é contra carne e sangue. Cuidado, o diabo vai pegar o fermento da discórdia e ele vai usar aquilo para criar confusão. E é aí que nós precisamos nessas horas de um verdadeiro companheiro. Como Paulo falou aqui, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Note que essas mulheres não eram duas desocupadas que não tinham o que fazer. Não eram mulheres ociosas arrumando confusão para a vida dos outros. Não, fala aqui, essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. E com Clemente. E com meus outros cooperadores. Eram duas obreiras fiéis. Mulheres dignas e honrosas que honravam a Deus e serviam a Deus e ajudavam a Paulo. Tendo discórdia? Pois é. Chegaram a questão aqui, rogo a Evôdia e rogo a Sinti, que sintam mesmo no Senhor. Havia o desentendimento que estava atrapalhando a obra de Deus. Quem você acha que estava atrás disso? Era o nosso inimigo. O príncipe das trevas. Diabo, Satanás, o enganador, o acusador dos irmãos. Ele estava atrás disso para empatar e impedir o avanço do Evangelho. O avanço do Evangelho na sua casa. Sabe o que o diabo mais quer? É destruir lares. Ele quer destruir lares. Sabe por quê? Porque Deus instituiu a família. Ele instituiu, foi a ideia de Deus. Ele fundou a família. Ele instituiu a família para o bem da humanidade. E hoje a família é uma das instituições mais atacadas. Hoje em dia dizem que família pode ser considerada homem com homem, mulher com mulher, homem com animal. Existem lugares no mundo onde estão elaborando leis quando um ser humano pode se casar com um animal. Pastor, você não sabe, mas eu já casei com um animal. Eu não estou falando sobre isso. Entenda. É uma instituição atacada. Por quê? Porque Satanás odeia a família. E ele vai pegar esse fermento da discórdia que está no ar. E ele vai usar a discórdia para tentar complicar, destruir e atolar a sua família. A obra de Deus não é só o que acontece atrás de um púlpito. A obra de Deus não é só o que acontece num sábado à tarde, numa terça, quando a gente sai e a gente leva o Evangelho. A obra de Deus também acontece dentro dos nossos lares. Um bom casamento, um esposo que ama a sua esposa, uma esposa que é submissa ao seu marido, um pai e mãe que admoestam e criam os filhos no temor de Deus. E isso é tanto obra de Deus, quanto pregar a palavra de Deus. Nós seremos aqueles que vão ajudar essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho? Seremos nós aqueles companheiros fiéis que poderemos ajudar a trazer a harmonia? Porque senão nós podemos contar com pessoas assim. Discórdia sai, a alegria entra. Discórdia mata a alegria. Olha o versículo 4 na sequência do nosso texto. Filipenses 4:4.
No versículo 3 ele fala e pede ajuda para ajudar essas mulheres, e ele contando já com isso, com a ajuda desse companheiro, verdadeiro companheiro. Versículo 4 diz o quê? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Olha, discórdia mata o gozo e a alegria. É impossível um filho de Deus ter alegria discordando com os irmãos. Impossível. Impossível regozijar no Senhor e tendo discórdia ao mesmo tempo. 1 João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Diga uma coisa, como é que a gente pode amar o irmão e estar em discórdia com ele? O mesmo livro, 1 João capítulo 4. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Como é que você fala que ama a Deus e está em discórdia com o irmão? Veja bem, não tem como. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Essa palavra sentimento é igual àquela palavra que fala que as duas mulheres devem sentir o mesmo no Senhor. É o mesmo sentimento. É o sentimento de raciocínio, pensamento, mente. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Esse amando entranhavelmente quer dizer você amando do fundo do coração, literalmente, do fundo do coração, de todo o coração. Salmo 33, versículo 1. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Discórdia acaba com união. Essas duas irmãs aqui, Evódia e Sintique, não estavam tendo muita comunhão, porque não estavam sentindo, não estavam tendo o mesmo sentimento. Havia um desentendimento, havia discórdia. E para regozijar no Senhor, nós temos que acabar com a discórdia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Isso é união. Dizendo a mesma coisa. Diga uma coisa, Jesus falou que o que sai da boca é o que está sobrando no coração. E aí ele fala: digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, mas sejam unidos um mesmo pensamento, o mesmo parecer. Parecer quer dizer chegar à mesma conclusão. Tem uma situação, vamos todos chegar na mesma conclusão. Que conclusão? A da mente de Cristo. Quando eu fui salvo no dia 21 de julho de 1991. Nossa, pastor, tinha quantos anos quando você foi salvo? Uns 3 meses de idade. Então entenda uma coisa. Dia 21 de julho de 1991. Quando eu fui salvo, eu tomei uma decisão. Eu lembro até hoje como se fosse ontem. Eu falei: Deus, eu não quero ter opinião de nada. Eu não quero dar o meu parecer em nada. O que o Senhor achar certo, eu acho certo. O que o Senhor acha errada, eu acho errado. O parecer que o Senhor passar, eu quero passar. Eu quero ter a sua mente. Eu quero deixar de lado tudo aquilo que previamente eu tinha. Gente, eu era alguém que eu estudei muito, eu estudava muito, eu lia muito, eu tinha muita opinião, eu tinha muita coisa na minha cabeça, eu era muito conceituado, eu achava que eu sabia de muita coisa. E quando eu fui salvo, eu percebi, com toda essa minha sabichuzeze toda, essa palavra nova, anotem aí, eu não sabia como ser salvo. Com toda essa minha leitura e com todo esse meu conhecimento, eu ia morrer para o inferno. E eu falei: Deus, eu quero passar com um quadro. Tem uma louça na escola que você limpa assim. Eu quero limpar minha mente. Eu quero limpar meu coração. O que foi errado para Deus é errado para mim.
O que estiver na Bíblia é aquilo que eu vou adotar, a minha opinião. O que Deus acha errado, eu acho errado. O que Deus fala que é certo, eu vou achar que é certo. Isso é uma excelente ideia para todo crente fazer. Deixar de lado esses pré-conceitos. Conceitos que nós tínhamos, do que nós achávamos, do que nós gostávamos. Eu falei, Deus, eu quero gostar do que você gosta. E o que você odeia, eu também quero odiar. O que você abomina, eu quero abominar. E o que você ama, que você preza, que você zela, eu quero amar, zelar e prezar. Melhor decisão que eu fiz na minha vida. É assim que a gente tem o mesmo pensamento, o mesmo parecer. O problema é que quando você tem uma igreja cheia de gente, cada um tem um parecer diferente. Cada um acha diferente. Cada um pensa diferente. Não, porque eu acho que isso não tem nada a ver. Não, porque eu acho que isso pode. Não, porque eu acho que não pode. Não, porque isso eu gosto. Não, mas isso eu não gosto. Aí vira uma bagunça. Não estamos todos com a mesma, dizendo a mesma coisa. Haverá dissensões, não haverá união. Ninguém está pensando igual. E nem tendo o mesmo parecer. Eu decidi que se era importante para Deus, era importante para mim. Se era algo que era importante para Deus, aquela mesma coisa vai ser importante para mim. E é nisso que nós chegamos no mesmo parecer do Senhor. Outra coisa que sai quando existe discórdia é a oração. Quando você tem um filho de Deus, uma filha de Deus que está com discórdia, a oração, corta. Olha em Filipenses, voltando para o nosso texto, Filipenses 4, e na sequência, olhando o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Quando um casal tem discórdia entre si, sabe a primeira coisa que vai pela janela? Oração. Triste, porque nessas horas que a oração é mais importante. Por isso que fala aqui, não estejais inquietos por coisa alguma antes. Porque quando sai a oração, vem inquietação. Por quê? Porque você agora não está dependendo em Deus, você está dependendo em si. Não é Deus que vai fazer, não é Deus que vai suprir, não é Deus que vai abrir aquela porta, é você. E aí vem inquietação. Inquietação é falta de paz. Uma igreja onde há discórdia é uma igreja onde as orações são raras e poucas e ineficazes. Isso é na igreja, isso é no lar, isso é na família, no casamento. Por quê? Discórdia. Você entende porque o diabo quer pegar o fermento da discórdia? E ele quer fomentar e fermentar aquilo? Porque sai a paz, sai a oração, vem a inutilidade. O que mais ele quer é isso. Desarmar o crente. Quando há discórdia, não há alegria. A Bíblia fala lá no livro de Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. O diabo quer minar a sua força. Como? Tirando sua alegria. Ele quer minar o seu recurso da oração. Como? Trazendo discórdia. Aí Paulo fala aqui, olha, antes as vossas petições estejam em tudo conhecidas perante Deus. Olhe comigo na sequência, versículo 5. Filipenses 4, versículo 5. A discórdia não deve ser a nossa marca. A nossa marca, diz aqui, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Olha essa palavra equidade. Equidade quer dizer igualdade. Equidade quer dizer igualdade, e é justamente o oposto de discórdia. Discórdia é o quê? Discórdia é quando há uma diferença de opinião, uma diferença de ideia, uma diferença de propósito. Discordamos, eu acho que tem que fazer assim, eu acho que tem que ser assado. Uma discórdia. Aqui está dizendo que a nossa equidade, que a nossa igualdade, ou seja,
a nossa forma de pensar, que é a mesma no Senhor, deve ser o quê? Deve ser notória a todos os homens. Nós devemos ser conhecidos assim, ó, tem aquele casal ali? Quando eles têm um problema, eles resolvem aquilo baseado na palavra de Deus. A equidade, a igualdade. Eles chegam no mesmo parecer. Eles têm as mesmas palavras, os mesmos sentimentos no Senhor. Eles têm o mesmo parecer. Eles têm equidade, igualdade. Eles pensam iguais. Eles querem as mesmas coisas. Eles querem amar a Deus e servir a Deus. E querem a família e os filhos criados aos pés do Senhor. Eles querem uma igreja que é fiel à palavra de Deus. Tem gente que não quer. Tem gente que prefere uma igreja que não seja muito fiel à palavra de Deus. Se for um pouquinho já serve. Mas nada de exageros. Se puder botar um pouquinho de mundo no meio, é bom para atrair. Eu mostro um exemplo na Bíblia que fala que nós devemos ter o mundo na igreja para atrair o mundo para a igreja. Pelo contrário. A Bíblia fala, saí do meio deles. Não toquei nada impuro. Oposto. Mas deve haver equidade. A nossa fama, a nossa notoriedade, nós devemos ser notórios, conhecidos pela equidade que nós temos entre nós no Senhor. A Igreja Batista Metropolitana tem 12 anos. E um pouquinho mais. É quase um adolescente a igreja. E desde o primeiro dia eu venho falando isso. Aqui na igreja eu não sou autoridade. A palavra de Deus é autoridade. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer passa pelo crivo da palavra de Deus. Ou a gente não faz. Ou a gente faz. Isso é ter a mesma mente, o mesmo sentimento, o mesmo parecer. E todos nós deveríamos ter isso. Não só na igreja, mas em nossos lares, em nossas vidas, nos ministérios. Mesmo parecer, equidade. Em 1 Coríntios, versículo 1 e capítulo 1 e versículo 10. Que igualdade, pastor, essa equidade, essa igualdade que fala aqui no versículo 5. Digais todos uma mesma coisa. Aí, equidade. Dizer a mesma coisa. Antes sejais unidos, equidade. Mesmo pensamento, equidade. O mesmo parecer, equidade. Eles tinham igualdade no parecer, no pensar, na união e no dizer. Sabe o que é isso? Paulo fala, vocês têm que ter equidade. Vocês precisam ser conhecidos e notórios. Por pensarem e sentirem a mesma coisa. A equidade no pensar, no falar, no agir. Essa deve ser nossa marca. O oposto de equidade é discórdia, é desunião, é dissensão, confusão. Jesus falou que estarmos unidos em amor era a nossa marca. João capítulo 13. E o versículo 35 fala assim: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos conhecerão. Que seja a vossa equidade notória a todos. A nossa fama deveria ser de que nós amamos uns aos outros no Senhor. Sabe que o amor supera a discórdia? Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Quando nós amamos realmente, a gente deixa passar muita coisa. Se você ama sua esposa, ela pode queimar o feijão e o arroz bem muitas vezes e não vai ter problema. Esposas, se vocês amam os seus maridos, quando ele não trocar aquela lâmpada que queimou no quarto 3 meses atrás, ele promete que vai trocar toda semana, isso não vai ser problema.
Filhos, se vocês amam os seus pais, aquele tênis que você queria, senão você morre, e seu pai não pode comprar esse mês, não vai ser o fim do mundo, se você ama o seu pai. Pais, de repente, você podia até sacrificar alguma coisa para comprar aquele tênis que seu filho tanto quer, que não vai ser o fim do mundo. Sabe por quê? Porque o amor supera tudo. E se nós fôssemos conhecidos nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amor acaba com a discórdia, amor acaba com a discussão, porque alguém tem que ceder. Mas como eu disse, não ceder no erro. Eu digo quando tem uma discórdia entre certo e certo. Quando a discórdia entre certo e errado, é fácil, porque o errado é errado, o certo é certo. Agora, quando a discórdia é entre certo e certo, é o amor que vai superar isso. Vamos pintar as paredes da igreja. Uns querem verde musgo. Outros querem amarelo canarinho. E o pastor quer essa cor aqui, ó. Bom, vocês podem ver quem ganhou, né? Mas entendam, quando entre certo e certo, alguém tem que ceder. Se a discussão é, meu bem, vamos para a igreja hoje, vamos ou não vamos? Aí o amor não vai ceder aí. Aí o amor não resolve, o certo resolve. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, fala lá em Hebreus. Então Deus já decidiu para a gente. Agora, se eu devo usar essa roupa ou aquela roupa, mais uma vez, deixa Deus decidir. Essa roupa está decente, mas se for entre duas roupas decentes, o amor resolve. Quem ama Cristo, quer fazer a vontade de Cristo, não quer discordar com Cristo. Quem ama Deus não quer ter discórdia com Deus, não quer brigar com Deus. Lá em João 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Sabia que Jesus não está pedindo que você dê sua vida para Ele? Que você morra por Ele? Talvez chegue a isso, mas geralmente, estatisticamente, não é o caso. Mas Ele deu a vida dele por nós. E continua. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você é amigo de Jesus? Quer ser amigo de Jesus? É só fazer o que Ele manda. 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Captaram isso? Jesus Cristo, o arquiteto do universo, o Criador de todas as coisas, que sustenta tudo no seu poder, quer ser nosso amigo. Tem muito jovem aqui que se o Neymar mandasse um pedido de amizade no Facebook, nossa, iam morrer de alegria. Pois aqui nós temos o Senhor do universo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, quer ser seu amigo de verdade, não em Facebook. O Senhor do Senhor e Rei dos reis quer ser o nosso amigo. Eu vos chamo amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer aqui, ó. Aí eu pergunto, você quer ser amigo? Você tem equidade? Equidade é ser igual. Você já provou pensar o que quer dizer iniquidade? Iniquidade é o oposto de equidade. Iniquidade é quando há uma diferença entre o que Deus quer e nós queremos. Iniquidade é pecado, porque nós somos contrários à vontade de Deus. A nossa equidade deve ser notória, não a nossa iniquidade. Agora me diga uma coisa. Quem aqui já ouviu histórias de crentes que dão mau testemunho? Mau caráter,
mentem, fofocam, roubam, trapaceiam, enrolam. Infelizmente, muitas vezes, a iniquidade do povo de Deus é o que é notório. A nossa equidade, o que é isso? Todos nós, juntamente com Deus, tendo o mesmo parecer, a mesma mente, dizendo, fazendo, sentindo, pensando a mesma coisa. Não o contrário, não iniquidade. O resultado final de toda essa equidade, o resultado final de a gente afastar a discórdia, sabe o que é? Paz. Olhe na sequência, no contexto, o versículo 7 de Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe por que tanta gente tem uma tremenda falta de paz? Em vez de equidade, eles têm iniquidade. Ao invés de ter o mesmo pensar, falar, agir que Deus, eles têm um agir, um pensar e um falar diferente. Isso traz discórdia. Isso rouba-nos de paz. Na sequência, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Sabe o que quer dizer isso? Você nem sabe como você pode ter paz nas circunstâncias que você está. Mas você tem paz. Pode estar tudo desmoronando na sua vida, mas você tem paz. Pode estar tudo dando errado na sua vida, mas você tem paz. É uma paz que excede o entendimento. Não se compreende, não se entende como que aquele indivíduo pode ter paz em tais circunstâncias, mas ele tem. Por quê? Equidade. Sentir a mesma coisa no Senhor. É aqui que voltamos, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Sentido, equidade no Senhor. E esse mesmo Senhor vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós vamos ter paz. A paz de Deus, a paz de Cristo. Jesus falou, minha paz eu vos dou, não como o mundo dá paz, a minha paz, porque o mundo tem uma paz fajuta, sintética. É uma paz que diz, se você tiver certas coisas, você vai ter paz. Se você tiver dinheiro, você vai ter paz. Se você tiver emprego, você vai ter paz. Se você estiver de bem com todo mundo, você vai ter paz. Se você for admirado por todos, você vai ter paz. E nós podemos ter paz desempregados, pobres, nus, famintos, desprezados por todos. E nós podemos ter paz, a paz que excede todo entendimento. E os nossos corações vão ser guardados em Cristo Jesus. E os nossos pensamentos, aqueles pensamentos que nós temos quando a gente vai deitar à noite, a gente fica, como é que eu vou pagar aquela conta amanhã? Alguém já tem um pensamento assim? Como é que eu vou passar naquela prova amanhã? Como é que eu vou encarar essa pessoa amanhã? Deus vai guardar os seus pensamentos e os corações. E vai trazer uma paz que ninguém vai entender como você consegue, mas você consegue. Porque é Cristo que está dando. Isso, com Evódia e com Sintique, eram com duas irmãs que estavam ocupadas na obra de Deus. Você imagina que inferno o diabo pode fazer na vida de alguém que não é um servo fiel. Aqui estamos falando de duas irmãs que, pelas palavras de Paulo, ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores. Se pessoas dedicadas à obra de Deus podem passar por discórdia, e quem não está nem aí para a obra de Deus?
Porque não está nem envolvido na obra de Deus. Discórdias virão, então resolva. Resolva o quê? Busque ajuda externa. Procure um verdadeiro companheiro. Seja na igreja, seja no casamento, seja no lar. E que a nossa marca, a nossa fama, seja a nossa equidade. E não iniquidade. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado.